Quais são os elementos comuns existentes dentro do conceito de guerra civil? Vamos falar mais sobre esse assunto? Então clique em curtir, se inscreva e vamos embora! Hoje nós vamos falar sobre a obra Como as Guerras Civis Começam, obra que foi escrita pela cientista política Barbara Walter e lançado no ano de 2022. A Barbara Walter, ela é uma pesquisadora dentro dessa área de guerras civis, ela participa de instituições ligadas a esse tema, ligadas a se tentar evitar que guerras civis aconteçam, e nessa obra ela traz uma visão bem mais moderna sobre guerra civil, porque foi justamente trabalhado uma série de dados sobre guerras civis. Então, analisando como aconteceram diversas guerras civis a partir da década de 1940, então ela nos traz essa obra que tem uma fundamentação empírica sobre esse assunto. O primeiro ponto que ela coloca para a gente entender sobre guerra civil é o conceito de anocracia. A anocracia é um tipo de governo, modelo de governo, que ele fica entre a ditadura, o autoritarismo de um lado e entre a democracia total do outro. Ela estabelece que existe uma numeração que vai de -10 até +10. -10 é o autoritarismo total, +10 é uma democracia plena. Nesse totalitarismo, você teria censura, as pessoas não teriam direito à liberdade de expressão, teriam que seguir uma série de regras impostas pelo governo, então você teria muito pouco espaço para o indivíduo atuar. Já na democracia plena, você vai ter as pessoas com plena confiança nas instituições, as pessoas participando da vida pública, votando, as pessoas tendo uma série de direitos civis, como direito de ir e vir, liberdade de expressão, religiosa, etc. Então, a anocracia é um meio termo nisso. Ela varia de -5 até +5. O -5 seria uma ditadura, mas uma ditadura muito capenga, onde o ditador não seria muito forte, onde haveria muita oposição. Já o +5 é uma democracia, mas já é uma democracia que escorrega mais, digamos assim. É uma democracia onde as pessoas não têm tanta confiança no governo, não têm tanta confiança na justiça, não tem tanta confiança no sistema eleitoral. E as guerras civis acontecem justamente nas anocracias. Num governo plenamente autoritário não há guerra civil porque a força do ditador impede que grupos rebeldes se levantem. A gente pode pensar aí no Muammar Gaddafi e também no Saddam Hussein. Quando eles eram governantes, não havia guerra civil, porque a mão forte deles sobre o seu país conseguia reprimir qualquer forma de grupo que fosse contrário. Tanto é que quando cada um desses dois ditadores caíram, veio uma guerra civil logo em seguida. Ou seja, quando você perde um pouco dessa autoridade, então você abre espaço para que haja a guerra civil. Já quando a gente fala nessa democracia um pouco capenga, você teria uma série de desconfianças do cidadão em torno daquilo que existe no poder público, como, por exemplo, acreditar em corrupção, acreditar que o governo não está preocupado com ele, que o governo não faz nada com ele, e isso pode aí levar a uma guerra civil. É muito comum a gente ver, em vários países africanos isso costuma acontecer, você ter um processo eleitoral, você ter um resultado, o grupo opositor discordar daquilo e partir para a violência. Então você tem aí uma anocracia já dentro de um ambiente democrático. Então fica bem ali no meio entre o autoritarismo e a democracia, esse espaço da anocracia. E como ela analisou em diversos casos, justamente na anocracia onde ocorre a guerra civil. Outro ponto é a divisão da sociedade em facções,
Guerras civis, elas ocorrem onde você consegue ter uma delimitação sobre qual é um grupo e qual é o outro grupo. O caso do massacre de Ruanda, por exemplo, havia uma divisão entre os Tutsis e entre os Hutus. Atualmente no Mianmar, você tem uma divisão entre os budistas e entre os muçulmanos, e os muçulmanos são perseguidos com violência. Da mesma forma na Índia, você tem os hindus e você tem também os muçulmanos são perseguidos pelos hindus. E nesse caso, perseguição, a gente pode pensar desde a violência direta até a supressão de uma série de direitos, como, por exemplo, não poder votar, não poder exercer a sua religião e etc. Normalmente, dentro dessas facções surge aquilo que a autora coloca como empreendedor étnico. O empreendedor étnico é uma figura que ela seria a liderança dentro de uma facção que se dividiu. A gente pode pensar no caso do Milosevic, que durante aquele processo de desfacelamento da Iugoslávia surgiu como um empreendedor técnico dos sérvios. Ele surgiu incentivando a violência, ele incentivava a divisão, ele colocava que os bósnios e os croatas eram inferiores aos sérvios, que os sérvios teriam a perder caso os países se dividissem, que as minorias sérvias fora da Sérvia poderiam ser perseguidas. Então ele era um empreendedor étnico, ele tinha justamente essa missão autodada de liderar e de fomentar ainda mais a divisão social existente. Isso é muito comum em países onde tem essa divisão, que alguma figura de liderança vai surgir e vai causar algum tipo de levante entre essa sua população. Ela cita também, dentro dessa questão de lideranças de facções, as ferramentas das redes sociais. Antes de existir as redes sociais, a capacidade de um autocrata, de uma liderança, é muito mais restrito pela mídia convencional. Discursos com teor de violência são menos comuns de serem reverberados, por exemplo, pela rádio e pelos jornais. Já quando você tem as redes sociais, a capacidade desses empreendedores étnicos se ligarem diretamente com aquele que seria o seu público é muito maior, porque não existe nenhum tipo de filtro. Então, as redes sociais têm se tornado também uma forma de se mobilizar grupos de pessoas insatisfeitas para se criar um levante armado e iniciar assim uma guerra civil. Outro ponto bastante interessante que a autora nos aponta é que um dos principais motivos de se ter uma insatisfação da população a ponto de ir para uma guerra civil é a perda de status. Ela coloca isso como contraponto a um pensamento anterior que colocava que a pobreza, a miséria, as muitas dificuldades de cunho financeiro seriam um forte elemento para as guerras civis. Porém, quando se analisou uma série de dados, se constatou que o que de fato faz a população guinar por um modelo de violência tão alto é quando ela sente que está perdendo o seu status. Isso é muito comum entre grupos que habitam um determinado local, vivem por ali e começam a lidar com a chegada de estrangeiros. Com a chegada de estrangeiros, eles começam a se sentir menores, então começam a ter o sentimento de perda de status. Essa perda de status, então, é um dos principais elementos que fazem com que a pessoa sinta a vontade de partir para a violência. É muito comum a gente ver pela internet ideias de que você teria países onde as populações tradicionais se tornem minoria. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, você teria a população nativa tendo cada vez menos filhos e fluxos de imigrantes ou de outros grupos étnicos existentes dentro dos países que se tornariam maiores. A própria autora aponta que nos Estados Unidos, no ano de 2045,
a população branca vai ser minoria. Então você tem um grupo que se considera estável, que se considera o primeiro ocupante, o detentor de fato daquela terra, é um outro ponto que levaria à guerra civil. Ela cita vários casos ao longo do livro, como, por exemplo, populações do Sri Lanka, também populações no Mianmar, grupos que ocupam historicamente o território e começam a ver com o tempo a chegada de outros grupos que vão se tornando uma maioria. Outro elemento também fundamental para que ocorra a guerra civil é a falta de esperança. Quando você tem um grupo minoritário, esse grupo minoritário vai sofrendo ataques, como por exemplo, perder o direito ao voto, perder o direito à propriedade, e uma série de outros, você vai ter a criação de pessoas que estão cada vez menos esperançosas. Imagine uma pessoa que seja uma minoria em um determinado local. Ela entra na justiça para requerer seus direitos e a justiça nega. Ela tenta votar para algum candidato que apoie o lado dela, mas ela é impedida de votar. E à medida que isso vai crescendo, o sentimento de falta de esperança aumenta, cada vez é maior a chance dessa pessoa partir para a guerra, porque ela já não tem mais nenhum outro tipo de recurso. Se os recursos legais, se os recursos jurídicos, se os recursos legítimos de uma sociedade não funcionam para um grupo que é minoria, ele vai se ver cada vez com menos esperança. E tendo menos a perder, a tendência dele a partir para a guerra é bem maior. Então, dessa forma, a gente tem uma visão sobre um pouco daquilo que a autora nos mostra no seu livro. Ela aponta uma série de características existentes em todas as guerras civis, ou seja, analisar uma série de guerras civis, e nos consegue ajudar a ter uma visão um pouco mais ampla com relação a esse tipo de evento violento. Então, pessoal, isso é tudo por hoje, espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro.